Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Meu nome é Fernando Franklin e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante: como organizar as suas finanças. Bom, a gente tem diversos momentos da nossa vida e cada pessoa vai ter um momento específico. Eu já falei alguma coisa a respeito disso, mas eu quero dar uma ênfase diferente hoje. Quero que vocês entendam que se você está no momento que suas contas não estão fechando, você tem um formato de prioridade para atuar. Se você está no momento que você quer aumentar o seu patrimônio, mas já está tudo beleza, mas você quer ver o que você pode fazer de melhor, é outro. E dependendo do momento que você está, você não precisa se preocupar tanto, já está tudo organizado, já está tudo rodando redondo. Então, vou pegar a minha pessoa como exemplo aqui de como que eu fui ao longo desses anos todos. No início, desde quando eu era muito novo, eu sempre anotava tudo, cada centavo. E aí, aos poucos, a minha vida foi evoluindo, as coisas foram evoluindo, e chegava um momento que eu começava a ter dificuldade de lembrar o que eu estava gastando, porque eu não estava anotando no mesmo dia. E eu era daqueles que queria, assim, bater no centavo. Então, se eu não lembrava onde que eu gastei 10 centavos, eu queria saber onde que era e gastava um tempo e uma energia para isso. Aos poucos, eu fui percebendo que não estava fazendo mais sentido. E comecei a me preocupar um pouco menos. Até que chegou um momento que, particularmente, eu não anotei mais. Então, se você me perguntou hoje quanto que eu tenho, eu não sei de cabeça mais. Antigamente eu sabia no centavo. Por que que isso mudou para mim? Porque eu já cheguei num ponto que eu consegui controlar tudo e eu já tenho tranquilidade de que eu posso gastar para fazer aquilo que eu quero, para atingir aquilo que eu estou com objetivo, sem comprometer o meu objetivo final, minha meta final de atingir lá meu patrimônio que eu almejo, minha aposentadoria que eu almejo, para construir meus patrimônios todos, físicos inclusive, por exemplo, casa, carro, essas coisas, tudo que eu almejo eu já consigo fazer de uma maneira mais tranquila de um planejamento que eu faço de cabeça sem precisar olhar o que está lá efetivamente na minha conta bancária, mais o que está na minha conta, na minha carteira, essas coisas. Eu não preciso fazer isso mais. Eu consegui chegar nesse ponto para mim. Isso significa que você precisa chegar nesse ponto? Não. Pode ser que você vai precisar sempre anotar. Pode ser que você já está nesse ponto também. Então, cada pessoa está num ponto e está tudo bem. Não tem diferença isso. O importante aí é você entender o seguinte. Se você está num ponto hoje que você está tendo dificuldade de fechar suas contas, você precisa fazer uma estratégia. A primeira estratégia é realmente você anotar. Então, por quê? Porque você precisa de dados. A partir do momento que você tiver os dados, e aí não é só um mês, mas no primeiro mês você já pode começar a olhar aquilo ali, você vai passar a analisar. Então você vai transformar aqueles dados em informações. Depois que você vai analisar e entender ali, eu estou gastando mais aqui, mais ali, você vai transformar aquilo ali em conhecimento. Quando você estiver analisando, e aí o conhecimento eu já vou entrar, mas quando você estiver analisando, uma coisa que você precisa separar é o que é um gasto fixo, que você e necessário, e o que é um gasto fixo não necessário, e além disso, o que é um gasto variável. Dificilmente você vai ter espaço para cortar nos seus gastos fixos necessários, mas você com certeza vai ter espaço para cortar nos gastos fixos não necessários, então, ou até alguma negociação de conta aí que você possa fazer, por exemplo, num telefone, alguma coisa do tipo, e obviamente você vai ter muito espaço, e é onde existe espaço para poder cortar gastos nos gastos variáveis. Então, o que é gasto variável? É compra de roupa, é compra de presentes, é viagens, é saídas, de diversão, essas coisas. Eu estou querendo dizer aqui que você não deve sair? Claro que não. Eu estou querendo dizer aqui que você não pode comprar nenhuma roupa? Também não. Mas existe uma diferença entre você comprar o que você precisa e comprar aquilo que você simplesmente viu e achou legal. Muitas das vezes a gente gasta muito dinheiro com coisas que a gente não precisa. E esse é um grande problema. Uma coisa é o seguinte, por exemplo, se você está apertado, a decoração da sua casa não é algo que você precisa. Você tem que entender que você precisa mesmo do teto, ou seja, da casa. Você precisa de uma cama, você precisa de uma geladeira, você precisa de um fogão. O resto começa a ser luxos. E que bom,
Não estou falando que você não deve ter luxos. Ah, ter uma televisão é um luxo? É. Ter um sofá é um luxo? É. Agora, são luxos gigantescos? Não. São coisas diferentes. Então, não estou falando aqui que você deve ser uma pessoa avarenta, que não deve gastar nada, pão dura e evitar todos os gastos. Não. O que eu estou querendo dizer é que se sua conta não está fechando, antes de você comprar uma televisão, antes de você comprar um adorno de enfeite, antes de você comprar alguma coisa que efetivamente você não precisa para sobreviver, você precisa organizar sua casa. Então, organizar sua casa financeira, tá? Você precisa se preparar aí para isso. Como que você vai fazer isso? Então, olha onde que você está gastando, ajeita essas contas, paga suas dívidas se elas existirem, da melhor maneira possível, o mais rápido possível, para depois sim você pegar e voltar a deixar sua casa com a sua cara, do jeito que você quer. Então, por exemplo, eu conheço gente que pintava parede todo ano. Não precisa disso. Ah, mas a parede não está mais bonita, não está igual ontem, estou mudando, cansei do branco, quero passar o vermelho. Ok, mas você está tendo um gasto aí. Tem necessidade? Necessidade não tem. Uma coisa é, pô, minha parede estourou aqui um cano, ela está toda destruída e eu tá com um tijolo à mostra. Precisa pintar. Aí é outra coisa. Né? Porque também chega um ponto que você chega num nível que fica muito complicado de você conseguir viver aquilo. Mas dá para poder organizar, dá para poder fazer isso de uma maneira racional, para que não tenha tanto impacto assim em você. E o principal, você precisa se organizar. Uma outra maneira interessante de você pensar é que muitas vezes as pessoas possuem mais de um cartão de crédito. Tem apenas um. Concentre tudo em um cartão de crédito, vai ser mais fácil de controlar. Outro ponto é olhar a data de vencimento desse cartão. Essa data deve ser mais próxima aí, de uma maneira que você consiga efetivamente pagar ela, ou seja, próximo aos seus recebimentos. Se você recebe e paga, já que você não está organizado, no meu caso que sou organizado, quanto mais longe, melhor. Né? Mas quando você... E que aí eu invisto o dinheiro e deixo ele render enquanto isso. Mas se você não está organizado, é melhor você pagar quando você recebe. Por quê? Porque aí não corre risco de estar faltando dinheiro. Você já se organizou para pagar e não vai gastar o resto em outras coisas desnecessárias. Então, pensa um pouquinho nisso, veja como você pode se organizar, começa a anotar e separa aí, bem devagarzinho, né, com coisas, mas faz alguma coisa que é a parte do conhecimento, que é tomar uma ação, faz uma análise e tome uma ação em relação a pelo menos um gasto que você tem. Entenda que você precisa verificar aquilo que não é necessário, aquilo que você pode cortar e mexa nisso. E muitas das vezes é no valor de menor expressão. Ele pode não ser tão significativo, mas como eu disse, você não vai deixar de tomar banho para poder economizar água. Você não vai deixar de ter conta de luz e você não vai deixar de ter uma casa. Então, as grandes contas, infelizmente, não dá para mexer tão fácil. Mas as contas pequenas, essas sim que a gente consegue. É aquela velha história. De grão em grão, a galinha enche o papo. Até a próxima.